never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano. Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar continuidade às nossas aulas hoje de produção textual, certo? Eu gostaria que vocês pegassem os livros de língua portuguesa, os livros de língua portuguesa, para começarmos a nossa aula de produção textual, certo? Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 105. Isso, é hora de produzir. E hoje, vocês, os meus queridos alunos, vão tornar-se cronistas, certo? E na aula passada nós falamos acerca, das características de uma crônica. Então, sabem aí, relembram o que é uma crônica? Para que ela serve? Isso, ela é um texto curto, com poucos personagens e que geralmente eles são elaborados, eles são expostos em jornais e revistas, certo? Nós temos na nossa página 105, antes de começar a escrever, ele vai falar sobre a questão, as características da crônica. Aí nós temos lá, seus temas são colhidos do cotidiano. Falei isso também para vocês, que como o significado de crônica vem de cronos, tempo, então são histórias que a gente relata, que a gente observa dentro do dia a dia. Então ela tem um tempo para se esgotar, certo? Fatos inusitados, imagens interessantes, cenas absurdas são retratadas pela sensibilidade ou criticidade do cronista a partir de sua ótica, a partir de sua visão. Então é você que será o responsável a enfatizar, a mostrar a sua história. Nesta atividade você será um cronista. No entanto, antes disso, leia o trecho de uma das crônicas escritas por Rubem Braga. Quem é Rubem Braga? Rubem Braga é um cronista. Vamos lá no quadrinho à direita, no livro de vocês, onde tem Aprenda Mais. Como as crônicas trazem um trabalho especial com as palavras, que são carregadas de sentido pelos autores, produzidos entre a linguagem jornalística e a literária, diversos escritores, como o capixaba Rubem Braga, nasceu em 1913, faleceu em 1990, produziram crônicas para serem publicadas regularmente em jornais e revistas. Aproveitando a qualidade artística desses textos, as editoras costumam reuni-los e republicá-los em livros. Nós temos aí a capa do livro de Crônicas de Rubem Braga, publicado pela editora Autêntica. Então percebam que ele teve essa inteligência de fazer uma lista de crônicas, mas que elas fossem publicadas regularmente. Então, diariamente seria publicada as crônicas de Rubem Braga. Aí nós temos aí a primeira crônica, início da primeira crônica. Os Teixeiras moravam em frente. É o título da crônica que nós vamos ler agora. Vamos lá. Para não dar o nome certo, digamos assim, os Teixeiras moravam quase defronte lá de casa. Não tínhamos nada contra eles. O velho de bigodes brancos era sério e cordial, e às vezes até nos cumprimentava com deferência. O outro homem da casa tinha uma voz grossa e alta, mas nunca interferiu em nossa vida e passava a maior parte do tempo em uma fazenda fora da cidade. Além disso, seu jeito de valentão nos agradava, porque ele torcia para o mesmo time que nós. Mas havia as Teixeiras. Quantas eram? 8 ou 20, as irmãs Teixeiras. Sei que era uma casa térrea muito, muito longa, cheia de janelas que davam para a rua, e em cada janela havia sempre uma Teixeira espiando. Havia uma que eram
Havia umas que eram boa vizinhas, mas em conjunto as irmãs Teixeiras eram nossas inimigas. Acho que principalmente as mais velhas e as magras. Aí nós temos aí que o texto, né, ele iria continuar. Então o texto ele chega até aqui para vocês. Esse texto é do cronista Rubem Braga. Aí vamos lá, qual é a proposta que eu irei lançar para vocês? Vamos lá. Você que não estava gravando, mas tá. Agora leia as duas propostas abaixo, escolha uma e produza seu texto. Nós temos a primeira proposta. Por que as Teixeiras eram inimigas das crianças do bairro? Produza uma continuação para essa crônica com um final humorístico. Depois disso, o professor lerá o desfecho original para que você entenda por que as Teixeiras eram odiadas. Então, o texto, eu tenho acesso ao restante do texto, mas vocês não têm. Então, vocês, a partir de agora, vão pegar a nossa primeira proposta, pegar o texto, né, a crônica. Os Teixeiras moravam em frente, você já tem o início, quando parem as mais velhas e magras. Então, por que eles odiavam as Teixeiras? Então, você irá fazer o final dessa crônica, lembrando que será uma crônica humorística, que tenha humor, certo? A nossa segunda proposta, vamos para a página 106. Segunda proposta. Como vimos, fatos corriqueiros podem ser captados pelo cronista e desenvolvidos segundo sua interpretação. Assim, uma fonte interessante de temas para crônicas são os jornais. A seguir, reproduzimos algumas capas de jornais. Leia as manchetes e selecione uma para ser o tema de sua crônica. Se quiser, você poderá escolher uma manchete de um jornal da sua cidade. Use sua imaginação para desenvolver suas ideias. Importante, seu texto deverá propor uma reflexão crítica ao leitor, certo? Tem que ter, lá no final dessa segunda proposta, do texto que vocês irão reproduzir, a crônica que vocês irão publicar, ela tem que ser um tema, um texto, né, que fique na cabeça do leitor um momento de reflexão. Então, a conclusão de vocês, vocês terão esse papel, certo? Aí nós temos aí, primeira capa de jornal da hora. Médica cura com a ajuda de ETs e espíritos. Figura 2. A sorte do ano está lançada. Nós temos aí as imagens. 3. O estado do Paraná. No apagar das luzes, todos saem no lucro. Não é obrigatório que vocês sigam essas manchetes. Vocês podem pegar um assunto aqui da nossa cidade, de uma rádio, de uma televisão, seja lá qual for. Pode ser também um momento que nós estejamos passando juntos. Então, vocês serão responsáveis por criar a crônica de vocês. Lembrando que o final tem que ser um momento de reflexão ao leitor, certo? Aí nós temos lá o planejamento, que é muito importante vocês seguirem essas regras. Para produzir seu texto com mais facilidade, pense nisto. 1. Quais elementos farão parte da sua história? Como serão os personagens, o espaço e o tempo? Lembrando lá da narração, tem que ter todos aqueles elementos para propor, né, uma narração. 2. Observe que caso escolha a primeira proposta, no caso os Teixeiras, as irmãs Teixeiras, sua continuação deverá trazer necessariamente um narrador personagem. Já na segunda proposta, você está livre para produzir sua crônica como narrador personagem ou narrador observador. Percebam que ele já tem um início lá na primeira proposta. Então, se você seguir, você vai ter que ser um narrador personagem. Agora aqui na segunda, como vocês irão iniciar o texto de vocês, vai ficar livre. Você poderá ser um narrador observador ou um narrador personagem, certo? Porque vocês irão criar desde o título, o tema, né, de vocês, produzir a crônica. Então, vocês têm essa liberdade.
3. Procure imprimir um tom pessoal, particular ao seu texto. Lembrando que a linguagem da crônica, ela é uma linguagem simples, uma linguagem coloquial, certo? Uma linguagem bem oral. Então, vocês terão que ter essa marca dentro do texto de vocês. 4. Elabore um rascunho das suas ideias procurando estruturá-las. Se você vai falar de algo ou de algum lugar, de alguma coisa, então é bom que você tenha uma folha para você fazer suas anotações. Quando você for fazer a sua crônica, você tem como base, né, algumas informações para enriquecer o seu texto, a sua crônica. 5. Tenha em mente que a crônica geralmente é um texto breve. Então não vamos fazer aquele esplendor de informações e não informar nada, certo? O importante do texto, né, é informar, é mostrar, é narrar. Então você, como cronista, tem que perceber a beleza, o encanto, as informações e colocar em um texto que não seja tão grande, porque é uma das características da crônica. 6. Produza um título atraente para a sua crônica. Lembrem-se que eu sempre falo que o título ele vai chamar a atenção do leitor. Então é bom que seja um título, né, atraente, onde o leitor, ao ver aquele título, se interesse pela história, certo? Aí nós temos lá no outro lado, na página 107. Durante a produção do seu texto, procure utilizar uma linguagem simples e clara. Então não é porque ela seja simples que eu não vou fazer com clareza, certo? Adequada ao seu público leitor, seus colegas da escola. Então a linguagem que vocês irão fazer para a idade de vocês, como se estivesse fazendo ao público-alvo da idade de vocês. No caso, vocês que irão ser os cronistas, né? Aí depois de feita a atividade, só enviar a foto para a professora, certo? E bons estudos a todos e a nossa aula fica aqui, certo? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, podem me procurar. Beijos.